Na madrugada de 9 de junho de 1985, 4 pessoas chegaram de volta a um pequeno acampamento na base do Pico dos Marins. Estavam exaustas com frio e carregando um escoteiro machucado. Faltava um deles. Um dos integrantes do grupo simplesmente não estava lá. Horas antes, Marco Aurélio Simon, de 15 anos, tinha seguido sozinho à frente para buscar ajuda. Ele levava um apito, uma faca e um pedaço de giz. Pelo caminho, marcou pedras com o número 240, a identificação do grupo. As marcas começaram a aparecer de forma clara e visível. Depois disso, as marcas simplesmente pararam de aparecer na trilha. No acampamento, segundo o relato do líder, a mochila de Marco estava aberta do lado de fora. Marco não estava em lugar nenhum do acampamento ou das redondezas. E a partir daquele momento, ele nunca mais foi visto por ninguém. Mais de 300 pessoas vasculharam aquela montanha durante 28 dias. Policiais, bombeiros, soldados, montanhistas, cães, helicópteros e voluntários. Não encontraram corpo, roupa, apito ou uma única pista confirmada. Era como se a serra tivesse engolido um garoto inteiro. O nome dele era Marco Aurélio Simon. E o que torna este caso tão perturbador não é apenas o desaparecimento. É que cada hipótese explica uma parte da história e deixa outra ainda mais difícil de entender. Ele sofreu um acidente num ponto que ninguém conseguiu alcançar? Chegou à base e encontrou alguém? Foi vítima de um crime? Ou os relatos de apitos, vozes e luzes na montanha escondem algo ainda mais estranho? 41 anos depois, a polícia continua procurando. Mas a pergunta permanece exatamente a mesma. Onde está Marco Aurélio? Marco Aurélio tinha 15 anos, era escoteiro e vivia em São Paulo. Tinha um irmão gêmeo, Marco Antônio, e fazia parte do grupo escoteiro olivetano. Em junho de 1985, ele viajou com outros 3 adolescentes e o chefe do grupo, Juan Bernabel Céspedes, para uma expedição ao Pico dos Marins, em Piquete, no interior paulista. O Pico dos Marins se ergue a mais de 2.400 metros de altitude. A trilha passa por mata fechada, lajes de pedra, encostas íngremes. Hoje existem aparelhos de GPS, telefones e mapas digitais. Em 1985, o grupo dependia de conhecimento de campo, orientação visual e marcas deixadas no percurso. Eles chegaram à região no dia 6 de junho e montaram um acampamento próximo à casa de um guia local. Na manhã do dia 8, partiram em direção ao cume. Durante a subida, um dos escoteiros machucou o joelho. O grupo decidiu voltar. Foi nesse momento que Marco Aurélio se separou dos demais. Segundo a versão mais repetida do caso, ele recebeu autorização para descer sozinho e buscar ajuda no acampamento. Marco era jovem, mas tinha experiência no escotismo. Levava um apito para sinalizar sua posição e giz para marcar a rota. Em algumas pedras escreveu o número 240. As primeiras marcações foram encontradas. Depois desapareceram. O restante do grupo descia lentamente por causa do escoteiro ferido. Em determinado ponto, perdeu a orientação. Segundo o relato do chefe, eles só conseguiram retornar ao acampamento por volta das 4:30 da madrugada do dia seguinte. Marco deveria ter chegado muitas horas antes, mas não estava lá. A barraca teria sido encontrada revirada. A mochila atribuída ao garoto estava aberta do lado de fora. Esse detalhe sempre provocou perguntas. A mochila prova que Marco voltou? Não necessariamente. Ela pode ter permanecido no acampamento antes da subida, mas por que estava aberta? Quem mexeu nela? E por que nenhum pedido de ajuda havia sido feito? Naquele momento ninguém sabia se Marco estava perdido na mata, ferido numa encosta ou em algum lugar próximo da base. As buscas começaram e cresceram rapidamente. Durante 28 dias, mais de 300 pessoas participaram da operação. Equipes percorreram trilhas, vales, grotas e áreas de mata. Cães farejadores foram usados, helicópteros sobrevoaram a serra, montanhistas experientes entraram em pontos de difícil acesso.
Mas, apesar de uma das maiores mobilizações de busca já realizadas no país, não apareceu nenhum vestígio confirmado de Marco Aurélio, nenhum corpo, nenhuma peça de roupa, nenhum objeto pessoal, nenhum sinal capaz de encerrar o caso. E foi aí que o desaparecimento deixou de ser apenas uma emergência na montanha e se transformou num mistério policial. A primeira hipótese é também a mais simples. Marco pode ter errado o caminho, caído numa fenda, sofrido hipotermia ou procurado abrigo numa grota tão escondida que as equipes passaram sem vê-lo. A geografia do Pico dos Marins torna isso possível. Uma pessoa pode sair da trilha, descer por uma encosta e desaparecer da linha de visão em poucos minutos. O frio, a neblina e o cansaço aumentariam o risco. Essa hipótese não exige crime, fuga ou conspiração. Exige apenas um erro. Mas ela enfrenta uma pergunta difícil. Como uma busca tão grande não encontrou roupa, ossos, equipamentos ou qualquer outro vestígio? A montanha é imensa. Mesmo assim, o completo silêncio das evidências mantém a dúvida viva. A segunda hipótese coloca o foco na base do acampamento. Em 2021, o inquérito foi reaberto depois que surgiram novas informações sobre uma possível cova na região. Uma versão dizia que Marco poderia ter chegado à parte baixa da montanha, encontrado um morador e sido morto. O corpo teria sido escondido perto do local onde o grupo acampou. Essa história circulou por anos, ganhou detalhes diferentes e levou a escavações. A polícia examinou áreas próximas à antiga casa da base e depois pontos indicados por levantamentos com drones, sensores e inteligência artificial. Novas buscas ocorreram em 2023 e 2025. Nada encontrado até agora foi identificado de forma conclusiva como pertencente a Marco Aurélio. A hipótese de um crime perto do acampamento continua possível, mas continua sem prova material. A terceira hipótese é a mais delicada. Desde os primeiros anos, o chefe do grupo passou a ser questionado por ter permitido que um adolescente descesse sozinho. Relatos apresentaram divergências sobre horários, caminhos, decisões e sobre o momento exato em que Marco foi visto pela última vez. A polícia investigou Juan Bernabéu. Ele nunca foi indiciado pelo desaparecimento. Não existe prova pública que o ligue a um crime. Em 2026, um manuscrito de mais de 100 páginas escrito por ele veio a público por meio de reportagens. No texto, Juan reconstrói a viagem e nega qualquer participação no sumiço. No mesmo ano, o pai de Marco voltou a acusá-lo publicamente. Essa é uma acusação da família, não uma conclusão judicial. 41 anos depois, as duas versões continuam em choque. De um lado, um líder que admite decisões difíceis e rejeita qualquer envolvimento criminoso. Do outro, uma família que vê nessas decisões uma sequência de erros impossível de aceitar. E então existe a teoria mais estranha de todas. Durante e depois das buscas, pessoas relataram apitos, vozes e luzes incomuns na região. Com o passar dos anos, esses relatos alimentaram a ideia de que Marco poderia ter sido sequestrado, retirado da montanha ou até abduzido por algo não identificado. A teoria ufológica ganhou programas, livros, podcasts e até espaço numa série documental. Mas não existe evidência física de abdução, nenhuma imagem confirmada, nenhum objeto. É uma teoria que prospera exatamente onde faltam respostas. Quanto maior o vazio deixado pelas provas, mais espaço sobra para o extraordinário. Há ainda quem acredite que Marco tenha decidido fugir e começado outra vida. A família investigou centenas de pistas e possíveis aparições. O fato de ele ter um irmão gêmeo ajudou em comparações de aparência ao longo dos anos. Nenhuma dessas pistas produziu uma identificação confirmada. Para aceitar uma fuga voluntária, seria preciso acreditar que um adolescente de 15 anos conseguiu desaparecer sem dinheiro, documentos ou contato conhecido e permaneceu em silêncio por mais de 4 décadas. Não é impossível, mas também não há prova.
O caso foi arquivado em 1990 sem conclusão. Décadas depois, foi reaberto. Escavações foram feitas. Pontos suspeitos foram mapeados. Tecnologias que não existiam em 1985 foram levadas para a montanha. Em 2026, uma série documental retomou o caso com materiais inéditos. Mesmo assim, a resposta ainda não apareceu. E talvez o detalhe mais angustiante seja este: Marco não desapareceu em alto mar. Não estava sozinho numa floresta desconhecida. Havia pessoas na montanha. Havia um acampamento, havia uma trilha, havia marcas de giz, havia uma operação gigantesca procurando por ele. Ainda assim, um garoto de 15 anos deixou de existir para o mundo entre uma pedra marcada com o número 241 e uma barraca na base da serra. Se Marco morreu num acidente, onde estão os vestígios? Se chegou ao acampamento, quem o viu? Se foi vítima de um crime, por que nenhuma escavação encontrou seu corpo? E se as luzes e os apitos não significavam nada, por que esse detalhe ainda assombra tantas testemunhas? Agora, eu quero saber a sua opinião. Qual hipótese consegue explicar melhor duas coisas ao mesmo tempo? As marcas que simplesmente param no caminho e a ausência total de vestígios depois de 28 dias de buscas. Escreva nos comentários. Acidente na montanha? Crime perto da base? Envolvimento de alguém do grupo? Fuga? Ou a teoria mais estranha de todas? Porque, às vezes, a realidade não entrega um final. Entrega apenas uma pergunta que atravessa gerações. Parece roteiro. Aconteceu, não foi ficção.